Olá, meus irmãos. Eu sou o Padre Gabriel Vilaverde, estou aqui para mais uma catequese. Eu costumo chamar estes vídeos de catequese rápida, mas eu não sei se a catequese de hoje vai ser tão rápida assim, porque o tema é polêmico e bastante sério. Vejam bem, eu estive celebrando a Santa Missa, não foi aqui na paróquia, foi em outra diocese, também não vou dizer por questão de ética, e celebrei a missa normalmente, a missa do Missal de Paulo VI, porque eu celebro a missa de Paulo VI. Claro que eu posso celebrar no rito extraordinário, mas normalmente eu celebro a missa, no Missal de Paulo VI, conforme está no missal, sem tirar nem pôr, seguindo as normas da liturgia, e refleti sobre o Evangelho do dia. Normalmente, quando foi no final da celebração, uma senhora me procurou e disse: Padre, eu quero falar com o senhor. Eu disse: fale, minha filha. E ela contou a história. Eu sou casada no civil e o meu marido, ele veio de outro casamento, e o padre me disse que eu poderia receber a Sagrada Eucaristia. Eu queria que o senhor me dissesse alguma coisa, ou seja, a própria senhora, ela estava achando algo de errado naquilo. Ela não se conformou. E eu disse para ela a verdade. Eu disse para ela aquilo que diz a doutrina da igreja. As pessoas que estão em segunda união não podem receber Jesus sacramentado. Mas você diz isso baseado em quê, Padre Gabriel? Eu gostaria que você desse uma lida num documento de São João Paulo II chamado Familiares Consórcio. Este documento, que o Papa João Paulo II publicou, lá no número 84, você pode pesquisar na internet, ele deixa bem claro que as pessoas que estão em uma situação de segunda união, a igreja acolhe essas pessoas, a igreja tem caridade para com elas, porém, a Sagrada Comunhão não podem receber. Isso porque Jesus disse em Mateus 19 que quem deixa sua esposa para se casar com outra comete adultério. E a esposa, que é divorciada também, se ela se casar novamente, comete adultério. Então, com base no Evangelho, a igreja vai sempre dizer que o casamento é indissolúvel. Ela nunca vai dizer o contrário. Jamais. A Igreja Católica, a Igreja de Jesus, pode, a não ser que seja uma falsa igreja, mas a Igreja de Cristo, ela nunca dirá o contrário. E aquela senhora, quando eu falei isso para ela, eu disse: olha, minha senhora, participe da comunidade, reze, faça suas orações, peça sempre a Deus que lhe ilumine, mas não comungue. Mesmo que algum padre diga para você, faça, não faça. Siga o que diz a doutrina verdadeira da igreja, siga o que diz o Evangelho de Jesus. E ela saiu contente, feliz. Por quê? Porque a verdade, ela liberta. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mentira, ela escraviza, a mentira, ela mata, mas a verdade, mesmo sendo um pouco dolorosa, ela sempre vai curar, ela sempre vai libertar. E aquela senhora saiu feliz. E por isso eu desejei gravar esta catequese, porque essa confusão está espalhada pelo mundo. Existem, infelizmente, muitas paróquias, muitas dioceses, onde as pessoas estão recebendo a Eucaristia sem estar em estado de graça. Pessoas que estão, pessoas divorciadas que se casaram novamente, estão comungando. Hoje aconteceu um fato inusitado, para não dizer lastimável, na diocese de Palermo. Palermo é a terra de São Benedito. O que foi que aconteceu na diocese de Palermo? O bispo de lá, ele liberou a comunhão para os divorciados, se baseando no documento do Papa Francisco, Amoris Laetitia. Olha o que o demônio faz. Pega um documento da igreja e usa contra a própria igreja. E
o bispo pediu que todos os padres dessem a comunhão. Mas teve o padre Alessandro, que não é o cantor daqui do Brasil. O padre Alessandro disse: eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque eu vou estar traindo Jesus Cristo, eu vou estar traindo a doutrina da igreja. E esse padre foi suspenso. Pense aí, que situação. Aí você me pergunta: mas Padre Gabriel, o que é isso? Eu não posso lhe responder aqui agora, mas você pode pegar o Catecismo da Igreja, no parágrafo 675, você vai entender o que é que está acontecendo. Catecismo da Igreja Católica, 675, 675. Leia, você vai entender o que é que está acontecendo. Mas é uma situação triste, porém, nós devemos ser fiéis a Jesus. A carta de São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, ele diz assim: aquele que o come e o bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Então aquela senhora, ela estava se condenando inocentemente. Ou seja, por causa do conselho de um sacerdote, ela estava comungando em estado de pecado. E isso não é caridade. As pessoas podem dizer assim: mas isso é amor para com os pecadores. Não é amor. Como é que eu vou ter amor para com as pessoas, sabendo que ela está caminhando na direção do inferno? Eu não tenho amor para com elas. Eu só vou ter amor para com as pessoas se eu anunciar a elas a verdade de Jesus Cristo. Isso é o amor verdadeiro. Esse é o amor verdadeiro. E Jesus vai dizer: seja sim quando for sim e não quando for não. O que passar disso vem do demônio. Mas, padre, a doutrina pode mudar? Não pode. Nem eu, nem um bispo, nem um cardeal, nem mesmo o Santo Padre pode mudar aquilo que Jesus Cristo deixou. Nós temos na igreja uma coisa chamada hermenêutica da continuidade. O que é isso, padre? Aquilo que os papas anteriores disseram, o sucessor não pode negar, desdizer. Um exemplo: o Papa Pio XII, em 1950, proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Paulo VI, que veio depois, João XXIII, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, nenhum deles podem negar o mistério da Assunção, porque Pio XII proclamou como verdade de fé. Ou seja, o Papa que vai vir depois do outro, ele tem que afirmar aquilo que foi dito lá. Por quê? Porque nossa fé é católica, é uma fé universal. Imaginem vocês, se cada Papa que chegasse na igreja colocasse a ideia dele em prática. Que confusão não seria? Imagine aí. Chegou um Papa que disse que agora as mulheres podem ser padres. Aí depois vem o outro e diz: não pode não. Imagina aí a confusão. Então aquilo que foi dito por João Paulo II na Familiares Consórcio não pode ser modificado. Já foi dito que as pessoas que estão na situação de segunda união não podem comungar, a não ser, aí a igreja abre um parêntese, se eles viverem como irmãos. Por exemplo, uma mulher, ela foi abandonada pelo marido e ela tinha uma criança, um bebê, e apareceu alguém que começou a namorar esta mulher. Hoje eles vivem juntos, já construíram uma família, têm filhos, não podem mais se separar. Aí a igreja diz: vocês não podem comungar. Porém, se vocês viverem como irmãos, ou seja, a abstinência do sexo, aí sim, podem receber a Sagrada Eucaristia. Do contrário, não podem. Mas a igreja é cruel. Não é crueldade, é fidelidade ao Evangelho de Cristo. Como é que nós vamos querer ser maiores que o próprio Jesus, se Ele é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse no Evangelho. Então, se Ele é a verdade, Ele é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, se Ele disse que é assim, como é que eu, um pobre padre do interior, vou dizer o contrário? Entende? Então, vamos tirar isso da nossa cabeça. A verdade da igreja, ela não pode ser modificada por ninguém. Mas se lá no futuro algum Papa disser o contrário, não siga. Mas você vai ser infiel ao Papa. Cabeça, entenda.
Se eu chegar no altar, na missa de amanhã, e disser assim, o inferno não existe, você vai dizer, olha o herege, olha aí o excomungado, negou a doutrina da igreja. Aí se aparecer, é uma suposição, uma hipótese. Aí lá no futuro, daqui a 50 anos, aparece um Papa que diz, o inferno não existe. Oh, vamos seguir obediência ao Papa. Perdeu o juízo? Não. Então, rezem pela igreja, a doutrina da igreja permanece intacta, ela não vai mudar, tire isso da sua cabeça. E umas pessoas disseram assim, padre, não fale nesses assuntos porque você pode ser perseguido. Me perseguir porque eu estou ensinando a fé católica? O que foi que eu prometi? Eu estou aqui com o Pontifical Romano. O que foi que eu prometi no dia da minha ordenação? No dia 27 de maio de 2017, diante de Dom Murilo Krieger, arcebispo primário do Brasil, ele me perguntou, ele nos perguntou, foram 5, ele perguntou, quereis com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o evangelho e ensinando a fé católica? E eu respondi, quero. Queres ensinar a fé católica? Quero. Então não posso aqui ensinar horóscopo, não posso aqui ensinar qualquer outra doutrina, né? A doutrina de Confúcio, a doutrina de Buda. Não. Eu tenho que ensinar a fé católica. O que a fé católica diz? Não pode. Pode. Sim, não. É isso que eu tenho que falar. Posso até pensar o contrário. Posso até ser um herege na mente. Mas aos fiéis, eu não posso pregar o que eu penso, mas aquilo que a igreja, o verdadeiro magistério da igreja, nos diz. E vou citar aqui 6 frases que é bom a gente também ter em mente sobre a questão do ter medo, né? Ter medo de falar a verdade. Vamos lá, a primeira frase é de São João Bosco. Ele diz assim, diante da verdade, não tenho medo de ninguém. Depois vem São Maximiliano Maria Kolbe. Ele vai dizer, ninguém pode mudar a verdade. Depois vem Santo Atanásio. Se o mundo for contra a verdade, Atanásio será contra o mundo. Depois, Jeremias capítulo 1, na Sagrada Escritura, Deus diz ao profeta Jeremias, não tenha medo dos homens, porque eu estarei ao teu lado para defender-te. E eu tomo posse dessa palavra. Depois, a Virgem Maria, ela vai dizer nas suas mensagens, a arma dos pequenos contra os poderosos é a verdade. E por último, eu falo o versículo do Evangelho de ontem, o próprio Jesus dizendo, não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Mas sim, temam aquele que, além de matar o corpo, pode jogar a alma no inferno. Então, sou padre católico, não espere que eu anuncie algo diferente daquilo que a igreja diz, pelo contrário, quero ser fiel a Deus, peço essa graça de ser fiel a todo instante. Não posso negar a minha fé. Se tiver algum padre dizendo o contrário, se tiver algum bispo dizendo o contrário, é com eles e Jesus. Eu não. Eu fico com o catecismo, eu fico com a doutrina da igreja, eu fico com o santo evangelho. Espero que você também fique, né? Nesses tempos confusos, nesses tempos de confusão espiritual, vamos aprender a fé católica, vamos estudar os documentos da nossa igreja, né? João Paulo II escreveu coisas belíssimas, né? Muita gente que critica o Vaticano II, mas que nunca leu os documentos do Vaticano II, fica criticando a chamada Missa Nova, né? A chamada Missa Nova, mas nunca leu a Sacrosanto Concilium. Gente que fica criticando o Concílio Vaticano II, mas que nunca leu a Lumen Gentium. Então vamos estudar a nossa fé. E estudar também a Sagrada Escritura, a palavra de Jesus. O que Jesus disse no Evangelho nunca será modificado. Ele vai dizer, céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. Então, que o Senhor nos abençoe, nos dê coragem para enfrentar as dificuldades da vida e que a nossa confiança esteja sempre em Deus. Que Nossa Senhora interceda por nós e que você possa ter a graça de ser santo e de permanecer firme no caminho de Jesus. Deus te abençoe.